como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlog de leitura pra vocês. Eu tenho muitos livros pra ler porque eu tô bem atrasada. Então eu achei essa forma de tentar me motivar a ler fora da live, principalmente, né? Porque é uma coisa que eu quero muito. Então eu vim gravar aí um pouquinho pra vocês da minha leitura, do meu dia. Acho que vai dar tudo certo. Acho que vai dar tudo certo. Eu estou aqui com 3 livrinhos, basicamente. O Riacho do Jerimum, que eu só li 3% até agora. Eu estou muito atrasada. Para quem não sabe, essa é a nossa leitura coletiva do mês de fevereiro da Relva dos Pirilampos, que é o clube de leitura que eu tenho com a Thaís Cima. E a gente foca apenas em livros nacionais que estejam no Kindle Unlimited. Ou seja, Riacho do Jerimum é um livro nacional de fantasia. Ele mergulha bastante na fantasia nacional, literalmente, sabe, nas fábulas brasileiras. Eu tô muito curiosa para ler, mas eu tive alguns probleminhas essa semana e quando começou a leitura coletiva, eu simplesmente não consegui ler. Então, eu acho que eu vou começar por ele. Depois, eu tenho 2 capítulos de Os Primos pra ler, porque ontem eu não cumpri minha meta. Eu não fiz live, aí geralmente quando eu não faço live eu não leio, o que tá muito errado. Por isso estamos tentando consertar. Aqui na página 93, capítulo 6, eu tenho que ler o capítulo 6 e 7 hoje. E também ler um pouquinho da história da bruxaria. Como é um livro de não ficção, eu demoro um pouquinho mais pra ler. Mas eu estou na página 74 e eu queria chegar pelo menos assim, talvez até a página 100 hoje, sabe? Pra dar um gás aí nessa leitura. Mas eu vou começar com Riacho do Jerimum. E eu vou comentando pra vocês o que eu acho da leitura. E mais tarde eu acho também que vou gravar live. Eu não sei que horas ainda. Vai dar meio-dia agora. Eu acordei meio tarde. Se eu tivesse acordado mais cedo ia ser melhor. Vamos lá. Eu vou começar. Eu tô em 3% do Riacho. E comecei o primeiro capítulo. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ler um pouquinho. E daqui a pouco eu volto pra contar a vocês o que eu estou achando. Tá? Gente, desculpa interromper, mas é porque se passa da Paraíba, meu país Nordeste sendo representado aqui. Estou muito feliz. É só isso mesmo. É só isso. O presente chegava todos os dias com o raiar do sol. A única coisa que ele precisava fazer era viver, mesmo que fosse difícil. Gente, eu acabei de chegar no capítulo 4. Não demorou muito, não. Demorou mais ou menos uma meia hora. Eu tô na página 28 agora. Tô muito feliz. Eu tô amando demais a narrativa da Jadna. Ai, que coisa mais linda. E tem todo eu não sei explicar. Mas o livro, ao mesmo tempo que ele é fantasioso, ele consegue se aproximar do leitor, sabe? É como se a gente estivesse lá. É muito surreal. E ao mesmo e também eu consigo ver elementos nordestinos aqui dentro. O personagem principal se chama Kaique e ele gosta muito de ouvir histórias de um senhor que mora perto da casa dele. Kaique mora num vilarejo chamado Riacho do Jerimum. Pra quem não sabe, Jerimum é abóbora, basicamente. É um termo daqui do Nordeste. Esse senhor, um dia de manhã, estava contando uma história para Kaique sobre 2 deusas. A deusa da chuva e a deusa da seca. Que elas entravam em guerra sempre. E o deus do sol resolveu apartar essa guerra e disse que elas iriam
tomar o controle das terras em tempos diferentes, em épocas diferentes do ano. Vocês já conseguem ver as semelhanças dessa lenda com o que o Nordeste brasileiro vive, principalmente mais pro interior. Pro interior eu digo não necessariamente que seja capital ou não, mas para dentro do Nordeste. Essa história conta sobre um riacho, por isso que o vilarejo se chama Riacho do Jerimum, porque existe um riacho lá onde nascem vários jerimuns. E o seu Vicente, que é o nome do senhorzinho que conta a história, ele diz que moram várias criaturinhas dentro dessas abóboras, né, dentro desses jerimuns. E aí, no segundo capítulo, a gente já vai conhecer a história dessas criaturinhas. Pelo que eu entendi, são espécies de fadas. E essas criaturas, elas meio que cultuam a deusa da chuva. E elas têm a própria forma de vida delas. Eles realmente moram no Jerimum. Elas... Gente, é muito fofo. Eu tô apaixonada. Faz tempo que eu não fico tão feliz assim. Eu só li 3 capítulos. Eu só tô em 7% do livro. É muito fofinho mesmo. E também esses seres, eles têm que lidar com a convivência com os humanos, né? Afinal, o vilarejo do Riacho do Jerimum fica perto do riacho onde esses seres moram. Eles parecem ter uma vida bem organizadinha, trabalho e tudo mais. E são pessoas muito... São fadinhas, né? São criaturas muito ligadas com a natureza. Achei lindo. Lindo. Tá muito gostosinho. Eu tô gostando muito do Kaique também. Ele parece ser um garoto precioso. Eu vou continuar lendo. Daqui a pouco eu acho que eu vou parar pra almoçar. E aí eu conto a vocês o que eu vou achar. Porque assim, eu li 3 capítulos, então eu vou até mostrar pra vocês o meu calendário de leitura que eu faço no Notion. Aqui, gente, é minha agendinha. Não tá com todas as coisas que deveriam estar aqui agendadas, mas tudo bem. O Riacho do Jerimum era pra eu ter lido esses capítulos no dia 9. Aí tem os 3 do dia 10, os 3 do dia 11, os 3 do dia 12 e os 3 do dia 13, que eu não agendei. Mas tudo bem, pelo menos o do dia 10 já está completo. Então eu vou aqui e ele some. Amém. Eu vou terminar aqui de organizar esse diário para agendar o do dia 12 e do dia 13. E mais tarde eu começo os 3 capítulos do dia 10. Tá, olha só. Eu agendei aqui pro dia 12, 13 e 14. Então eu tenho 6, 9, 12. Até hoje eu tenho 12 capítulos ainda para ler. São capítulos bem curtinhos, então não vai ser nenhum esforço. Definitivamente não vai ser nenhum esforço. Eu tô amando demais essa leitura, gente. Lembrando que no dia 5 de março, eu acho que quando esse vídeo sair, acho que vai sair no dia 26, no sábado do dia 26. Ele ainda não, já vai ter terminado o nosso cronograma de leitura, que vai até o dia 24, são 3 capítulos por dia, mas a nossa discussão só vai ser no dia 5 de março, um dia antes do meu aniversário. A aluninha do Surtos da Luna, lá no Instagram da Relva dos Pirilampos, com o nosso clube do livro. Então, vocês são muito bem-vindos. Quem quiser começar agora... Eita, meu reloginho tá com bateria baixa. Mas, enfim, quem quiser começar agora, no dia 26, que é quando vai sair esse vídeo, fica à vontade, vai dar pra ler rapidinho. Deixa eu ver quantas páginas são. Os capítulos são super curtinhos, gente. Apesar de parecer um livro grande, são capítulos super curtinhos. Vou botar aqui informações do e-book. Olha, são 318 páginas. Não é um livro grande. O meu tempo... Eu leio muito devagar, tá? E o tempo típico de leitura desse livro é 6 horas e 1 minuto. Então... dá até para ler em um dia, se você tiver tempo e quiser ler em um dia. Mas, eu acho que do dia 26 até o dia 5, que é na semana seguinte, dá para vocês lerem certinho. Então, quem quiser pegar aí o Riacho do Jerimum e ir lendo comigo nesse vlog, e ler depois de assistir o vídeo, fica à vontade. Eu já recomendo demais.
Vamos ver o que eu vou achar dos próximos 3 capítulos. Eu vou comer alguma coisa agora e aí depois eu volto. Eu disse que ia almoçar pra fazer pipoca. É o meu almoço de domingo, gente. Não façam isso em casa. Enquanto eu como, eu vou ler mais 3 capítulos do Riacho. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Na zoada. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Ah, nada. Interrompendo aqui rapidinho, eu ainda tô no capítulo 4, mas é porque assim... Cada vez que solta, que os personagens ou a narrativa solta uma palavra que eu reconheço como daqui do Nordeste, eu fico, meu Deus, que coisa incrível. É porque eu nunca li um livro de fantasia. Assim, eu tô impactada, porque fantasia é meu gênero favorito. E por que eu nunca li um livro? Por que eu demorei tanto pra ler esse livro? E aí ela citou também algumas lendas brasileiras, aqui, por exemplo, da Alamoa, que é de Fernando de Noronha. E eu já conhecia porque eu tava pesquisando. Ó pra isso. Ai, o que eu tô vendo aqui? É que eu tô gravando no OBS, já vi Jennifer comentando aqui minha wishlist de aniversário. Jennifer, minha filha querida. Eu peguei no flagra. Voltando aqui, achei a coisa mais linda. Esse livro é precioso demais. Tem muitas lendas aqui citadas que eu já conhecia. Tem algumas coisas que eu fui procurar pra ver se eram verdade. Tem a Caipora apareceu aqui também. A Alamoa foi citada. Então, eu tô nas nuvens. Esse aqui é sério. Nossa, eu tô amando. Obrigada, meu Deus, por esse livro existir. Jadina, você é perfeita. Você é maravilhosa. Gente, pelo amor de Deus, Kaique não sabe lidar com pessoas. Só sabe lidar com o senhorzinho lá, Vicente. Ele não sabe lidar com a menina, não. Tem uma menina aqui que parece que gosta dele e ele... Tô entendendo esse comportamento, Kaique. Eu não tinha entendido o prólogo quando eu li pela primeira vez, eu não tinha entendido. Mas agora, com o passar da história, já na página 35, 9% do livro, já estou formando minhas teorias e acho que estou entendendo a situação aqui. Oi, pessoal! Hoje já é terça-feira, deixa eu ver se tá tudo funcionando aqui. Tá. Hoje já é terça-feira, dia 15, e eu demorei 2 dias pra aparecer aqui de novo, desculpa. Eu não consegui ler mais nada depois disso. E depois teve a live da Bibi, teve tanta coisa que eu acabei deixando pra um dia, uma tarde, continuar o vlog e terminar, né? Pra quando eu tivesse um pouco mais livre. É isso. Mas, enfim, eu ainda tô com os livros aqui pra ler, eu já estou com mais metas atrasadas, muitas. Vocês sabem que eu sou assim, a vida é assim, vamos seguir em frente. Vamos lá. Agora, eu não vou começar lendo especificamente, eu vou organizar uns trabalhos que eu tô fazendo aqui e daqui a pouco a gente conversa. Aprendam. Gente, pelo amor de Deus. Aprendam a deixar as coisas não só no pendrive, na nuvem também, em qualquer lugar que vocês quiserem, que eu achei que o pendrive tinha dado problema, não deu, graças a Deus, não perdeu meus arquivos. Mas façam isso, sério, com qualquer coisa. Trabalho, escrita, não que escrita não seja trabalho também, mas vocês entenderam, pelo amor de Deus, que susto. Be fine. I strive just to say I'm alright. And for the Com um forte abraço. O que eu gosto de fazer, enquanto eu estou fazendo meus trabalhos e tudo mais, que não tem a ver com leitura, porque quando tem a ver com leitura eu não consigo ouvir nada.
Tanto que eu deixo a musiquinha da live no silencioso pra mim, só vocês escutam, né, na hora dos sprints. Mas eu gosto muito quando eu tô fazendo uma coisa assim que, tipo, não precisa ler as coisas, de colocar vídeos de casos criminais. Os canais que eu mais assisto são o Freak TV e o da Jaqueline Guerreiro. Gosto muito dos dois, mas também tem o canal da Camila e Bruna, que são duas irmãs que falam sobre intercâmbio e tal. Elas também fazem casos sensacionais, incríveis, que aconteceram em intercâmbios, em viagens e afins. Eu gosto muito desses canais, gente. Procurem. Sério, procurem. Só procurem. Mas enfim, só tô comentando mesmo. Eu vou continuar o trabalho aqui. Eu tenho algumas coisas no Notion pra ticar, onde eu organizo a minha agenda e tudo mais. Eu acho que eu vou ticar. Eu tô fazendo os downloads aqui que eu preciso fazer pro meu pai. Eu devo ticar uns 3 hoje. E depois eu vou ler. É isso. Vamos lá. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. Ok, agora eu terminei aqui o que eu precisava fazer hoje antes de ler. São 4 horas agora. Eu quero ler bastante antes de começar a live, simplesmente porque na live eu quero escrever. Então vamos ver se eu consigo adiantar aqui. Eu vou continuar o Riacho do Jerimum, que eu tô na página 44, 12%, se eu não me engano, capítulo 6. Capítulo 6. É isso aí. Vamos ver quanto é que... Quanto... Eu só quero ler, gente. Vai dar certo. Tem que dar. Vocês viram? É porque ontem foi o BBB, foi aquele dia fatídico do jogo da discórdia do BBB. Queria treta? Queria, mas aquilo ali... Enfim, vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá, é melhor. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. Gente, eu tinha parado um pouquinho de gravar e tudo mais, porque compraram alguns mangazinhos na minha loja da Shopee e eu tava separando eles pra embalar depois da live. Então eu coloquei eles aqui, aí depois fui fazer outras coisas, mas durante todo este processo eu consegui ler, vamos ver, 32%, eu estou no capítulo 16. Eu ainda não consegui atingir a meta que era pro dia de hoje, se eu não me engano ainda faltam 9 capítulos.
Não, faltam 6 capítulos, na verdade. Mas hoje eu vou parar por aqui a minha leitura de Jerimum. E eu também vou encerrar esse vlog. Eu acabei não lendo outros livros com vocês aqui, só Jerimum, mas tudo bem. Eu estou gostando demais dessa leitura. É surreal, porque a história que a Jadina criou dentro do Riacho é uma história que, assim, podia muito bem ser uma lenda que a gente escutou, sei lá, dos nossos avós, sabe? Eu gostei muito, 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 muito. Eu amei todas as criaturas mágicas que apareceram. Eu amei o Kaique, que é o personagem principal. Gente, eu tô apaixonada pela escrita da Jadina também. Ela conseguiu impregnar muito bem na narrativa dela a alma nordestina. E a história, eu vou contar assim por alto, é sobre um menino chamado Kaique. Na verdade, ele já é um jovem adulto, ele tem 24 anos. E ele mora nesse vilarejo chamado Riacho do Jerimum, justamente porque perto de lá tem um riacho onde tem vários jerimuns que ninguém nunca toca porque dizem que são amaldiçoados. E o Kaique, ele viveu a vida dele basicamente de uma maneira bem comum. Ele trabalhou a vida toda, sempre cuidou muito bem da mãe e da irmã e basicamente que elas dependem um pouco do sustento, acho que bastante, né? Inclusive do trabalho dele para se sustentar. E o pai de Kaique abandonou a mãe dele quando ele era muito jovenzinho. Isso acabou criando vários traumas, pequenos traumas, assim, no garoto, mesmo que ele não se lembre do pai, tem alguns sentimentos que ele precisa resolver com ele mesmo. E durante todo esse percurso de vida dele, ele conhece um vizinho lá do vilarejo chamado Vicente, que é um senhorzinho que conta muitas histórias fantásticas pro Kaique. E ele fica sempre muito encantado com essas histórias. E mesmo depois de crescido, né? Porque o Kaique já é um adulto, ele tem 24 anos, ele vai até a casa do Vicente para continuar ouvindo essas histórias. E por outro lado, nós temos também a Aurora, que já não é um ser humano. A Aurora é uma fada. Se eu não me engano, no livro ela faz parte de um povo chamado Calaíno, o povo Calaíno. Ela é uma Calaína e ela é líder desse povo. Acontece que vai ter uma guerra entre os deuses, né? As deusas principais lá, que são a Tifana e a outra que eu nunca lembro o nome. A Tifana é uma deusa má, pelo que eu vi. Ela traz a seca para as pessoas. E a deusa que os calaínos cultuam é uma deusa que traz a chuva, a vida, a água, esse tipo de coisa. Aparentemente vai ter uma guerra, Tifana vai atacar o território deles. A deusa da chuva não tá dando as caras, desapareceu, a Aurora tá desesperada, sem saber como vai cuidar do seu povo. Ela é um serzinho, gente, desse tamanho, assim, eu acho que é assim, mais ou menos. E aí, tipo, ela pode usar um pó que ela cresce e vira humana, sabe? E isso não vai afetar, essa guerra não vai afetar só o povo dela, vai afetar todo o território do riacho. Todo mundo vai entrar numa seca e vai morrer de fome, porque os animais também não vão ter o que comer, não vão ter o que beber. Enfim, vai ser uma situação muito horrível, absolutamente comum no interior do Nordeste brasileiro. Jadina, você tá de parabéns, meu amor. Você tá muito de parabéns. Muito obrigada por essa história incrível. Eu tô amando, amando mesmo. Eu fiquei muito feliz por ter escolhido este livro para fazer parte da nossa leitura desse mês do clube. Se você ainda não leu, lembra que dia 5 de março a gente vai ter uma discussão sobre o Riacho de Jerimum junto com a Luna lá no Instagram do clube mesmo. Os links vão estar todos aqui embaixo. Peguem o Riacho para ler. Tá no Kindle Unlimited. Tá aqui embaixo também o link. Eu estou muito feliz e muito ansiosa para ver como é que essa história vai se desenrolar. Porque a vida de Aurora e Kaique já se cruzaram. Vamos ver o que é que vai acontecer, gente. Eu tinha algumas teorias. Ainda tem algumas teorias que estão para se confirmar. Mas eu tô muito ansiosa. Eu não achei que eu ia gostar tanto desse livro, de verdade. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de leitura. Eu ainda estou meio aprendendo a fazer esse tipo de vídeo, mas eu espero que eu tenha conseguido divertir e passar alguma mensagem para vocês de alguma forma. A gente se vê no próximo sábado e
É isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, de usar o meu link também se você for comprar alguma coisa na Amazon ou assinar o Kindle Unlimited, de dar uma olhadinha na minha lojinha do Shopee, me seguir lá no Instagram, na roxinha também, no Twitter. Eu tô sempre lá em todas essas redes sociais, tá bom, gente? Muito obrigada por tudo, um beijo muito grande e até o próximo sábado.